Bom dia, 7h31. Está marcada para agora de manhã, aqui em Vitória, uma manifestação de apoio ao decreto do governo que obriga os laboratórios a apresentarem na embalagem o nome genérico dos remédios. Essa manifestação vai acontecer em todo o país e aqui no estado foi organizada pelo Conselho Regional de Farmácia e pela FAFAB, a Faculdade de Farmácia do Espírito Santo. O que se quer é mostrar à população que o decreto beneficia o consumidor. Ele vai ter a opção de comprar remédio que tem o mesmo efeito e que pode custar mais barato. Outro ponto considerado positivo do decreto é a presença obrigatória de um farmacêutico durante todo o dia nas farmácias. A diretora da Faculdade de Farmácia, Magali Demoner Bermond, que é também do Conselho Federal de Farmácia, é uma das organizadoras do movimento aqui no estado e conversa com a gente ao vivo, no final do programa. A gente vai ver também a posição do Sindicato dos Donos de Farmácia. Eles não estão vendo o decreto do governo federal como uma coisa tão positiva assim. Acham que as farmácias vão sair prejudicadas e o consumidor lesado. No Bom Dia de hoje também um outro assunto interessante, o auxílio reclusão, um direito dos presos que eles simplesmente desconhecem. A reportagem vem daqui a pouquinho. E também ao vivo aqui com a gente o secretário dos Transportes, Teodorico Ferraz. O secretário veio falar da tarifa do Transcol e das sugestões levantadas pela CPI realizada pela Assembleia Legislativa. O secretário já adianta que o governo está estudando o transporte de graça durante as horas de maior movimento. Vocês vão ver a entrevista daqui a pouco. Mas vamos ver primeiro quais são as principais manchetes do jornal A Gazeta de hoje. Supremo suspende o início da revisão constitucional. Essa é a principal manchete do jornal desta quarta-feira. Câmara não aceita filiação ao PSD de 13 deputados. João Paulo II classifica aborto de ato perverso. Choque de ônibus e carreta mata 2 e fere 22. E ainda, botijas de gás com piso baixo são apreendidas. Isso aconteceu numa blitz realizada ontem em Vila Velha e Cariacica. O governo abre processo hoje contra mais 3 sonegadores. Vamos dar todos os detalhes ainda no Bom Dia de hoje. Agora é hora do comercial. Aí o preço da passagem está obrigando cada vez mais gente a andar a pé ou de bicicleta. Mesmo quem tem vale transporte não está pagando o ônibus. O vale está sendo vendido ou trocado para completar o orçamento de casa. Hora de relógio daqui lá. Vale a pena? Vale. Vou devagar. Você não recebe vale transporte, não? Eu recebo, a gente vende, né, pra tirar o dinheiro em casa, né? Pagar bem depois. A pé todo dia? Todo dia. Por quê? Economizando o vale transporte. Com o pagamento atrás, economizar o vale transporte. Quanto você economiza indo a pé? Eu economizo... Eu indo a pé, eu economizo 70, né? Então é exatamente o que a gente tem para comprar um pãozinho de manhã cedo. Quem tem uma bicicleta quebra o gás, e quem não tem? Que ganha o salário mínimo igual todo mundo ganha. Só fica difícil. Então tem que ter uma bicicleta para quebrar o gás. Não dá não, o preço da passagem do jeito que tá, um absurdo. Temos que andar a pé, ó. Troca do menino pequeno também comigo, que estuda no parque, ele vem comigo a pé. E nós convidamos ao vivo ao estúdio do Bom Dia o secretário estadual de Transporte, Teodorico Ferraz, que, além de secretário, é também presidente do Conselho Tarifário. Em última análise, a instituição, quer dizer, o organismo que define preços de passagem. A situação é grave, todo mês que tem aumento de passagem se repete. Secretário, bom dia para o senhor. Bom dia, André. Bom dia, Maria. Secretário, que avaliação que o senhor faz desse quadro, hein? Olha, o quadro todos sabem que é o pior possível. Eu já disse várias vezes que nós estamos sentados permanentemente em cima de um vulcão. Esse vulcão está prestes a explodir. Ou explode o bolso do povo, que já está explodindo há muito tempo, ou explode as próprias organizações, ou seja, os proprietários dos donos do transporte coletivo. Você já fez uma análise aqui muito importante em programa anterior e viu que este ano o transporte aqui, somente em Vitória, cresceu, aumentou 1.500%, enquanto o Transcol cresceu apenas 900%. E esse apenas ainda está muito pesado. Então, existem dificuldades, nós estamos segurando o máximo que podemos. No último aumento, a Prefeitura de Vitória deu 50%, e o Cotar deu 40%.
E eu não quis nem presidir a reunião, pedi ao Guerino Dalvi, que tem presidido, porque quando fala em aumento de passagem eu me arrepio. É uma coisa que eu não gosto. A gente sabe que o povo está passando necessidade e o empresário está quebrando. Então é uma situação difícil, daí porque a gente está pensando, é um sonho que eu tenho, juntamente com o governador Albino Azeredo, eu praticamente vim de Cachoeiro, Capimirim, instalei lá um transporte de graça durante o Roxo, que é o maior orgulho que eu tenho na minha vida pública, e, se não me engano, no Brasil inteiro não tem um transporte gratuito como tem Cachoeiro Capimirim, que é de 5 da manhã às 8 da manhã. Quer dizer, na hora que o trabalhador vai ganhar o seu pão no serviço, na hora que o estudante vai para a escola. E a volta, que é de 5 horas da tarde, às 17 horas, até às 20 horas. Quem paga isso? Quem paga é o orçamento da Prefeitura Municipal, aonde nós destinamos. Isto é sagrado, 3%. E é o que nós estamos querendo trazer para a Vitória. Esses 3%, perdão, secretário, lá em Cachoeiro foram suficientes para pagar o transporte? Perfeitamente, está bem suficiente. E aqui, nós já tivemos um contato com o prefeito Mota, um contato com o prefeito Aloysio, eles estão dispostos a fazer uma parceria com o Estado. O governador Bueno tem sido muito sensível, é uma coisa que me preocupa muito, é o problema do Transcol, porque esse Transcol, quando foi instalado, foi uma das melhores coisas que ele fez no governo, só que com preço das passagens. Que não é problema do governo do Estado, nem das prefeituras. É um problema do governo federal, é a inflação, é a falta de uma política econômica voltada para o povo. Hoje os bancos estão levando tudo. Hoje só se trabalha para os bancos. Então eu tenho mostrado ao governador que nós precisamos fazer esse transporte. E ele tem sido sensível e eu acho que nós vamos encontrar essa solução. Se nós não encontrarmos essa solução, eu fracassei. Eu tenho que ir para casa. Agora, secretário... Porque eu não vim aqui apenas para ser secretário de transporte. Eu vim para ajudar o governador a encontrar soluções para os problemas do povo. E esse é um problema social que não pode deixar para amanhã. Agora, secretário, esse discurso a gente já ouviu várias vezes, né? E a passagem está sempre aumentando. O que está pegando que não se resolve? Isso, você tem toda a razão. Nós temos várias opiniões. Por exemplo, a Assembleia agora, na sua comissão de inquérito, é de opinião que deve acabar com o espaço livre, adotar várias medidas. A Assembleia deve adotar. Quem tem que adotar é a Assembleia Legislativa. Esses deputados da comissão de inquérito estão muito bem intencionados. Eu acho que o trabalho deles foi excelente. Então, eles devem adotar essas providências. Só que não adianta nada, porque daqui a pouquinho o preço está tão alto que essa diferença já não significou nada no bolso do trabalhador que está passando fome e passando esse problema. Eu só acho que o transporte tem uma solução. Falo isso com toda sinceridade, não preciso fazer esse agrado para ganhar voto político, não sou candidato a nada. Agora, o Estado tem que destinar 3% do seu orçamento. Ele não destina 82% para pagar a folha do pessoal, não sobra nada para o povo. Secretário. E aí, mesmo assim, o funcionário ganha mal, está passando necessidade. Agora, por exemplo, a partir de 1º de outubro, a Constituição manda que o Estado só pode gastar 65%. Então, esses 3% é possível, é viável. O senhor acha que esses mesmos 3% aqui na Grande Vitória serão suficientes para pagar o transporte? Serão suficientes em parceria com os prefeitos. Eu conversei... Cada prefeitura são extremamente pobres. Não, como que Cachoeiro dá? Eu quero saber por que em Cachoeiro eu implantei, está lá até hoje, o prefeito, meu sucessor, mantém, porque é um compromisso de campanha, compromisso com o povo, que não se pode fazer... O governo do Estado vai entrar também? Eu acho que vai. Eu acho que o Bueno... Não tem dinheiro até para pagar a trimestralidade? Sim, meu querido, mas acontece que há uma consciência de que esse Estado é de todos nós. Nós temos que trabalhar para o estudante, para o trabalhador. Esse que está vendendo o Vale Transporte, está vendendo para comprar pão para a sua família e está andando a pé, já tendo ônibus de gás. A nossa proposta não é uma proposta assim, vamos dizer assim, miraculosa. Mas é para quando? Esse que é o Isso problema. eu pretendo instituir, e o governador está estudando, para janeiro ou fevereiro. Que seriam 50 ônibus na Serra, 50 em Cariacica, 50 em Vila Velha. E aqui em Vitória vai depender do seu excelente prefeito entrar no programa Transcol, coisa que ainda significou nome feio e por isso nós estamos ainda sem um entendimento capaz de solucionar o problema coletivo. Secretário, muito obrigado. Eu acho que a gente pode resumir isso aqui o seguinte: as conclusões e as sugestões da CPI são boas, mas não resolvem? Não resolve, porque cada dia o povo está mais sofrido. Você já fez a comparação, o salário aumentou 600% esse ano e o transporte aumentou 1.500%, só que em Vitória 900% no transporte. Quer dizer, é uma situação realmente sem qualificação. Marisa, eu não sei, eu acho que eu vou tomar um pouquinho de tempo para fazer uma pergunta política. O que você achou, secretário, o que o senhor achou da reunião ou do encontro político do governador do Estado com o ex-governador Gerson Gamato em Guaxinim? Não houve encontro político. Eu estava presente, subimos no palanque juntos. Ali o prefeito Mulher homenageou o governador, homenageou a nós
ao deputado Ricardo Ferraz e à deputada Rita Camacho. E estivemos todos no palanque, o senador discursou, o governador discursou, nós discussamos, todos em clima de harmonia, de respeito, mas não há nenhum entendimento político, nunca houve, não sei se vai haver, existe apenas o respeito entre o senador, o deputado e o governador. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. E nós voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais, com outras informações. O café teve uma pequena alta, vamos ver a cotação do centro de comércio aqui de Vitória. O café arábica 7 subiu para R$ 8.100 cruzeiros reais, Conilon 7, R$ 7.100 e o Conilon 78, R$ 6.450 cruzeiros reais. Agora os preços de hoje cedo dos hortigranjeiros na Ceasa. Ali Nacional, R$ 1.400 cruzeiros reais. Batata inglesa lisa, R$ 1.100. A comum, R$ 1.000 cruzeiros reais. Beterraba, R$ 200. Cebola, R$ 400. Cenoura, R$ 400. Chuchu, também R$ 400 cruzeiros reais. Couve-flor, R$ 70. Inhame, R$ 1.000 cruzeiros reais. Pimentão, R$ 250. Quiabo, R$ 500. Repolho, R$ 100. Tomate, R$ 600. Vagem, R$ 400. Feijão preto, R$ 4.500. Banana prata, R$ 400 e o ovo vermelho, R$ 2.000 cruzeiros reais. Os professores vão cumprir a promessa de que entrariam em greve caso não recebessem até sexta-feira o pagamento de uma só vez da trimestralidade. Como o pagamento só sai na segunda-feira, os professores resolveram que não vão trabalhar na sexta. A greve é de apenas um dia. Os professores decidiram também que vão parar as atividades toda vez que o governo do estado descumprir um acordo feito com a categoria. Mas o secretário da Fazenda, José Eugênio Vieira, garante que o governo não está descumprindo nenhum acordo. Segundo o secretário, a data do pagamento da trimestralidade é legal e dentro do que queriam os professores. Para o secretário, a greve de sexta-feira é incoerente ou é uma incoerência. O governo ainda não sabe se vai cortar o ponto dos professores. A Procuradoria de Justiça dá início hoje à abertura do processo criminal contra mais 3 empresas sonegadoras de impostos. São 2 tipos de ações, uma de cobrança da dívida e outra por nota calçada. A nota calçada é uma fraude muito usada pelos sonegadores. Eles alteram a segunda via da nota fiscal, colocando um valor bem abaixo do que o da primeira via. Essa nota fraudada é que vai para a Secretaria da Fazenda. Esse crime, segundo o Procurador-Geral do Estado, Cristiano Dias Lopes, é inafiançável. A falta de conhecimento faz muito dependente de presidiário passar aperto sem necessidade. Todo preso segurado do INSS tem direito a requerer o auxílio reclusão. É um benefício que poucos estão utilizando. O Estado tem hoje 3.174 presos. Quase todos deixaram para trás mulher, filhos e pais. Quando o detento é segurado no INSS, os dependentes dele podem recorrer ao auxílio reclusão, que é semelhante à pensão por morte. No mês passado, o INSS gastou 1.500.000 cruzeiros reais com o pagamento de 113 auxílios. Este número é considerado pequeno se comparado à quantidade de presos. Em relação aos benefícios requeridos na Previdência, nós poderíamos dizer que auxílio reclusão é o mínimo que é procurado. O auxílio reclusão não é do domínio do conhecimento de toda a população. Para receber o auxílio reclusão, o dependente deve procurar qualquer posto do INSS e apresentar alguns documentos, como uma declaração de que o segurado está preso, carteira de trabalho, de identidade, o CPF do detento, além de um comprovante de que a pessoa é dependente, como certidão de nascimento ou de casamento. O valor do auxílio reclusão depende de quanto o preso recebia no emprego, mas o menor valor pago é de um salário mínimo. Estudantes e farmacêuticos vão para as ruas defender decreto que generaliza nome de remédio. Esse é o nosso assunto para daqui a pouco, depois dos comerciais. Marca de remédio agora tende a cair no esquecimento. Está em vigor desde ontem um decreto do governo federal que obriga os laboratórios a deixarem do lado os nomes dos remédios, destacando nas embalagens a substância ativa do medicamento. A medida tem como objetivo reduzir o preço dos remédios. A repórter Cristina Dockhorn mostra o que vai mudar. As pessoas se acostumaram a ver nas farmácias analgésicos com vários nomes. Novalgina, Lisador, Baralgin e Magnopirol são alguns deles. Mas, na verdade, todos são feitos à base de dipirona, a substância que alivia a dor. Os outros nomes são fantasia e, por causa deles, os fabricantes cobram preços diferentes.
Nesse caso, o preço vai de 201 a 470 cruzeiros reais. Mas a partir de agora, o nome da substância ativa do medicamento vai ter que ficar em destaque, inclusive nas receitas médicas. No caso dos comprimidos, o consumidor passa a comprar a quantidade que quiser. Quanto à lista de medicamentos e preços, vai ter que ser deixada sobre o balcão da farmácia para uso do consumidor. Essas medidas fazem parte desse decreto baixado pelo governo federal na esperança de ver reduzido o preço dos medicamentos. Mas para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Espírito Santo, para essas medidas darem certo, é preciso que algumas práticas mudem. Inicialmente, a gente deve se basear mais no controle de qualidade, pois existem aproximadamente 500 laboratórios. E nós sabemos que o controle de qualidade no Brasil é precário. Nós deveríamos ter uma vigilância sanitária mais ativa. E sabemos também que a vigilância sanitária existente no Brasil também não tem funcionado a bom grado. E terceiro, é o seguinte, os médicos deveriam passar a prescrever as receitas doravante, ou a máquina ou em letra de forma para facilitar aos nossos balconistas. Pois é, e hoje a Secretaria de Saúde e o PROCON já começam a fiscalizar o cumprimento do decreto. Mas, embora supostamente isso vá aí pelos números, principalmente pelo que mostra hoje o jornal A Gazeta, na página 13, com vários exemplos de nome de fantasia e do sal que compõe o remédio, isso vá favorecer bastante o consumidor, a gente é contra. E tem tanta gente contra que hoje representantes das faculdades de farmácia, representantes de pessoas que lidam nessa área vão fazer uma manifestação a favor do decreto. A professora Magali Demoner Bermon, do Conselho Federal de Farmácia, também diretora da Faculdade de Farmácia aqui do Espírito Santo, nossa entrevistada ao vivo. Bom, professora Magali, bom dia para a senhora. Bom dia, Maria. Bom dia. Olha, há muito tempo que eu não vejo manifestação a favor, hein? A situação está a esse ponto, de precisar de fazer uma manifestação favorável ao decreto do governo? Sim, porque a pressão que o presidente Itamar está sofrendo é muito grande, né, por parte da indústria farmacêutica e por parte do secretário da farmácia também. Então, você veja bem que a indústria farmacêutica é muito poderosa. Eu até parabenizo o presidente da República por sofrer, por aguentar, suportar as pressões e sob pressão de que ele está passando, ele ainda mantém o decreto em vigor. Agora, ele realmente garante que o consumidor vai ter produtos iguais de preços que ele pode escolher pelo mais barato? Marisa, o presidente, o objetivo dele é fazer com que esse decreto entre em vigor na sua totalidade e realmente isso venha acontecer. Porque em todos os países que eu conheço, todos os países que adotaram essa medida de genérico, os preços abaixaram. Não é no Brasil que não vai dar certo. Agora, essa parte da entrevista não entrou, mas o presidente do Sindicato dos Donos de Farmácia, ele acha que é até mais fácil enganar o consumidor. Que a pessoa chega lá com remédio em todos os nomes iguais, e quem quiser empurra o mais caro, e a pessoa, o consumidor vai ficar sem saber do mesmo jeito. Marisa, o decreto ele tem que ser cumprido na íntegra. O farmacêutico tem que estar presente na farmácia. Para ele fiscalizar, porque o farmacêutico, ele é um profissional da área da saúde. Ele estudou para isso, ele fez o juramento para isso. Então, ele precisa estar presente na farmácia. E isso não é de bom ouvir parte do secretário de farmácia. Por que não é? Porque ele tem mais facilidade de fazer empurras, né, de vender o que ele quer, e o farmacêutico não está na farmácia. Você veja bem que um farmacêutico, só um empregado que deixa o seu funcionário em casa e não requer que ele esteja no seu trabalho. Só o empregado que faz isso, só o empregador que faz isso. Né? Que não exige que o seu empregado esteja no seu local de trabalho. Né? Então, a conivência do secretário da farmácia. Com o farmacêutico. Agora, tem farmacêutico suficiente para ficar em todas as farmácias do estado? Olha, o tempo todo que a farmácia em Vitória, eu te garanto que não há. Farmacêutico para todas as farmácias. Mas o que há é a quantidade muito grande de farmácias. Então, há de se fechar a farmácia. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, você tem uma farmácia para cada 8 mil habitantes. Em Vitória, você chega a ter uma farmácia para cada 2 a 2.500 habitantes. Então, há muita farmácia no comércio, há muito comércio de farmácia no Espírito Santo e em todo o Brasil. Se você fechar essa quantidade pelos números que a senhora apresentou aí, tem 3 vezes mais farmácia? 3 vezes mais farmácia do que é necessário, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, se o decreto for cumprido na íntegra, se houver uma participação da vigilância sanitária, né, e de outros órgãos que necessitam para que isso seja cumprido,
né? Que o presidente da República está fazendo a sua parte, que é colocar o decreto em vigor com toda a questão que ele está sofrendo. A gente sabe que recebeu cartas, telegramas, da indústria está pressionando, né? A gente vê que a indústria entrou na justiça contra esse decreto. Ela já obteve algum êxito, mas ele garante, o próprio ministro da Saúde, que está instituindo esse decreto, o ministro Jamil Haddad, caiu mais outro ministro. Está mantendo a política do ministro Jamil Haddad. Professora, na senhora que é especialista exatamente nesse assunto de farmácia, uma dúvida que me vem, por exemplo, aqui. Você tem essa tabela de preço colocada hoje pelo jornal A Gazeta, é muito esclarecedora de como as coisas ficarão. Mas tem, por exemplo, aqui esse remédio cujo nome do sal, né? Não, de fantasia não, o outro nome do sal, genérico dele, é cefalexia. Então o cidadão vai lá, o médico tem que passar cefalexia na receita. 500 miligramas. Muito bem. E aí que tem dois exemplos. Tem o Keflex, que é o nome de fantasia, com 8 comprimidos, e um cefalexia neoquímica com 8 comprimidos. A diferença de preço é muito grande. Um custa 1.176 e o outro custa 2.765. Eu vou te dar um outro exemplo. O Metrazol, por exemplo, tem o Losec que custa 3.300 e tem, por exemplo, o Victrix que custa 1.700. É o mesmo sal, o Metrazol, né, que é o nome genérico, com 2 nomes de fantasia diferentes, com preço mais alterado do que esse que você está falando aí. Muito maior a diferença de preço. Mas me preocupa menos o preço e mais a situação em que a gente vai viver. Eu chego lá, o médico me passou esse remédio, e eu vou chegar para o farmacêutico e pedir cefalexia, e ele vai me apresentar a lista. Se o farmacêutico estiver presente na farmácia, que a população deve cobrar, é a presença do farmacêutico na farmácia, porque o farmacêutico é muito confundido com o dono da farmácia, com o mas nós, consumidores, devemos exigir o quê? O farmacêutico na farmácia. Sim, mas no caso aqui específico, cefalexia, você pede, eu quero isso aqui. Cefalexia. Isso. Então, o balconista com a presença do farmacêutico vai te vender mais barato que você. Você vai escolher o Ou eu posso escolher o mais barato. Pode escolher mais Agora, barato. é garantido que esses dois remédios tenham o mesmo efeito? Se é garantido o mesmo efeito? Se é a mesma substância, tem o mesmo efeito. Agora, tem a mesma quantidade de remédio, foi uma outra questão colocada pelos donos de farmácia. Às vezes você encontra um remédio mais barato, mas que tem menos comprimido, por exemplo. Vou te dar um exemplo que o dono de farmácia gosta de fazer muito hoje. É a empurroterapia, né? O tal de VO. Você compra um e ganha 2. Né? O que é feito hoje no Brasil é isso. Os balconistas que tem na farmácia, eles vendem um medicamento e ganham 2. Eles ganham bonificação para isso. Tem bonificação para isso, ganha mais. Ganha mais do que o farmacêutico da farmácia. O farmacêutico ganha 2,8 toneladas sem casa. E o balconista ganha mais do que o farmacêutico que deveria ser na farmácia. E no caso colocado aqui, nesses exemplos colocados pelo jornal, todos são do mesmo sal e com a mesma quantidade de remédio, de medicamento. Mesma concentração. Tem outro ponto importante que eu gostaria, não sei se vai dar tempo, eu falar sobre esse decreto, que é um ponto importantíssimo, que é o fracionamento. Se a senhora falar rápido. Que é feito na presença do farmacêutico. O que é fracionamento? Fracionamento é o seguinte, você tem, por exemplo, se você tomar um antibiótico, você toma, por exemplo, durante 7 dias.